Rapaz, eu vou mostrar como que eu consegui pegar esses pontos aí que você viu aí no ouro. E por que que eu peguei, qual foi o motivo, qual foi o motivo da minha análise. Lembrando, hoje teve uma notícia lá, esqueci o nome, é CPI, não sei, eu acho que foi CPI isso mesmo. E na maioria não operou hoje, tá bom? Mas você sabe, eu corro riscos e riscos é o que te torna melhor. Então, eu peguei essa operação no ouro, eu peguei quanto de movimento? Foi um pouco mais de 0,9%. Eu peguei essa operação de compra no ouro. Eu vou mostrar para vocês por que que eu peguei essa operação, qual que foi o gatilho que eu estava usando. Lembrando, a gente sempre precisa confirmar o preço no tempo maior e jogar no fractal menor. Lembrando, o preço ele nunca vai seguir um fluxo se no tempo maior ele não tiver alinhado com o tempo menor. Então, se em um tempo menor ele estiver fazendo topo e fundo ascendente e no tempo maior mesmo, no fractal semanal, ele estiver ao contrário, ele não vai respeitar. Então, aqui você vai ver em 4 horas o que o preço estava fazendo antes de eu ter entrado em compra. Nós já estávamos numa estrutura de compra, certo? Isso aqui foi outra análise, isso aqui foi outro trade. O preço estava fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, o preço estava fazendo um fundo, um topo, um fundo e outro topo, entendeu? Ou seja, o preço estava fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, no fractal o que que você precisa fazer? Comprar, entendeu? Simplesmente compre, não saia vendendo, compre. Tá bom, aí joga em uma hora, cadê? Uma hora aqui, o que que estava acontecendo novamente? Topos e fundos ascendentes. A gente tinha esse topo, a gente tinha esse fundo, a gente tinha esse topo, a gente tinha esse fundo, a gente tinha esse topo, a gente tinha esse fundo, a gente teve esse topo, teve esse fundo. Ou seja, você vai vender aqui como? Como que você vai vender numa situação dessa, amigão? Entendeu? Não tem como. Aí tá, vamos limpar aqui novamente. E voltando num tempo de 15 minutos, a gente tem... Opa, 15 horas não tem como, né, irmão? 15 minutos, certo? 15 minutos aqui. O que que o preço tinha feito antes da abertura, na pré-abertura do mercado, um pouco antes, até 8h30 da manhã. O preço fez, na real, que é 9h30 da manhã. Enfim, isso aqui é o horário de Nova York, entendeu? Uma hora mais cedo. Você tá vendo aqui 9h30, na real é 10h30 no nosso relógio. Os caras lá acordam mais cedo. Aí o que aconteceu? O preço fez uma varredura de liquidez no fundo das 5 horas da manhã, fez uma varredura no fundo das 3h15, fez outra às 2h15 da manhã e assim por diante. Ou seja, o que aconteceu aqui? O preço ele acumulou, irmão. Aqui ele acumulou ordens pendentes. Ou seja, o que que é isso? Antes do preço chegar, antes desse pavio chegar aqui das 8h15, o preço já estava procurando as ordens pendentes que não são visíveis a olho claro, entendeu? Não tem como ver. Então, o que aconteceu? O preço foi lá, fez essa varredura inteira de liquidez aqui. Aqui, no caso, tem ordens de pessoas que estão vendendo e tem ordens de pessoas que estão saindo da sua posição de venda. Então, o que acontece? As instituições movimentam o preço dessa seguinte maneira e foi isso que aconteceu. Os preços precisou serem buscados para depois de dar a sua distribuição. Então, em 5 minutos, qual que foi a análise em 5 minutes? A gente tinha esse fundo inteiro, tá bom? Esse fundo inteiro aqui foi buscado, ou seja, nesse momento aqui, ó, 8h30 da manhã, o preço buscou esses fundos aqui. No caso, isso aqui é tipo como se fosse uma piscina que tá cheia de dinheiro. Aí os caras fazem assim, ó, com a camisa assim, ó, pega tudo. Aí pegaram tudo, entendeu? Aí os caras pegou tudo aqui em 5 minutos, rapidão. O que que eu fiz? Eu esperei em 1 minuto. Quando eu esperei o preço chegar em 1 minuto para ele confirmar essa situação aqui. Lembrando, não é só após uma varredura de liquidez você vai comprar, você precisa ter confirmações. E as confirmações, no caso, foram as seguintes: o preço fez a sua varredura de liquidez, certo? Nesse fundo, 1, 2, 3, 4. O preço fez varredura de liquidez em 4 fundos. O que é uma varredura de liquidez? Quando o preço consegue fazer a captura de ordens pendentes e ordens limites que são no mercado. Existem 2 tipos de ordens. Então, visto isso, certo? Capturou aí, conseguiu entender. O que que é isso aqui? O que que é essa sigla aqui? Isso aqui, traduzido para vocês aqui, isso se chama lacuna de preço justo. É quando o preço se movimenta, porém a extremidade dessa vela aqui não encostou na máxima. A extremidade da mínima dessa vela
não conseguiu encostar na extremidade da vela das 8h31, ou seja, o preço fez um desequilíbrio do preço. O que é um desequilíbrio do preço? É quando o preço, tá, o mercado aqui, o gráfico, ele se movimenta tão rápido que ele precisa voltar futuramente para preencher as ordens pendentes que não foram abertas durante o intervalo dessas 3 velas. Então o que acontece? Teve tanta ordem de venda nas 8h30 da manhã que o preço ele teve que voltar, ou seja, teve um espaço vazio para ser preenchido, e esse espaço que tem que ser preenchido, ele futuramente volta para virar a nossa confluência, uma das confluências principais aí que todo mundo usa aí, que o pessoal não fala, quer te vender esse curso aí, entendeu? Então o que acontece? Essa lacuna de preço justo, que no caso era da venda, certo? Como antes do preço aqui, ó, cadê? Vamos fingir que isso aqui não existe, certo? Vamos fingir que essa vela aqui não existiu. E o preço precisa voltar. Então, ou seja, essa velinha aqui, ó, tá vendo esse intervalo aqui? Sempre quando existe uma lacuna de preço justo na venda, que é descendo, tá bom? É saindo de um topo indo para um fundo, o preço precisa preencher as ordens de compra que há dentro desse desequilíbrio da venda, e vice-versa, ou seja, o mercado rompeu novamente para cima. Quando ele rompeu novamente para cima, o que acontece? Aqui onde tinha posições de compras pendentes, agora no caso a maioria dos iniciantes, do amador lá, do semi-profissional, está posicionando sua posição de venda aqui. Como assim? O preço voltou, certo? Quando ele voltou, agora essa referência que era da venda vai virar uma referência, agora essa referência que era da compra, agora vai virar uma referência da venda para 99% de todo mundo, entendeu? Ou seja, o preço vai voltar aqui. Quando ele voltar aqui, vai estar 99% das pessoas vendendo. Ou seja, até o cara que você mais sabe aí, ele vai estar vendendo aqui na região do desequilíbrio, na lacuna de preço justo da parte da compra, porque aqui existe posições de venda, tá bom? Por que existe posições de venda aqui? Porque ele é 50% de um desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? É esse espaço entre a primeira e a terceira, a extremidade da primeira e a máxima da terceira. Então, esse desequilíbrio agora que era da compra, agora que era da venda virou da compra, e no caso esse desequilíbrio que agora é da compra, existem posições pendentes vendedoras, ou seja, 99% está esperando, enquanto o preço vai, quando era 9h21 da manhã, o preço ainda não tinha chegado nessa situação aqui, certo? Ele não tinha chegado a esse valor aqui de 4.414. Então o que acontece? O preço precisa voltar para essa região aqui. Quando o preço chega nessa região aqui, tem ordens limites e tem ordens que vão ser pendentes para serem abertas de venda. E o que a instituição faz? Ela faz o inverso, tá? Se tem 99% fazendo um movimento, o preço precisa fazer o inverso para ele conseguir distribuir as ordens para os grandes bancos, não é? Não tem aquela regra lá, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Então, essa parada aí, a instituição tá forrando todos os dias e o amador tá perdendo todos os dias a pequena porcentagem que ele pode perder, tá? Então, o que acontece quando o preço preenche essa área, ele chega nessa área, ele chega em 50%, muitas das vezes o preço ele não vai chegar na mínima, certo? Ele vai chegar só a 50%, porque 50% já tem ordem suficiente. Se no caso ele buscou até abaixo da máxima que o preço poderia buscar, existem muitas ordens de venda aqui dentro, que a instituição fez, foi lá e voltou. Quando o preço voltou, ele foi lá e fez o seu desequilíbrio novamente na volta. O que era um desequilíbrio na parte da venda rompeu para cima, agora que era ordens pendentes de compra, será ordens pendentes de venda, que é de 99% dos caras que tá vendendo. E a instituição é o que? É 1% que movimenta o mercado. Então o preço volta a subir. O preço voltou a subir, fez o nosso order block novamente. O order block, eu não peguei uma posição de compra aqui porque eu tava esperando uma confluência a mais. Óbvio que eu não ia comprar aqui de instantânea vontade, porque, né, eu não sou exposto ao risco assim do jeito que a maioria é. Então o que aconteceu?
após esse movimento aqui, eu estava esperando o preço fazer um desequilíbrio. Então, o que que ele fez? Ele fez um desequilíbrio confirmando. Então, temos a extremidade, tá bom? A mínima da terceira vela e a máxima da primeira vela. Então, foi a máxima às 9h45 da manhã e a mínima foi às 9h47 da manhã, ou seja, isso aqui é uma lacuna de preço justo da compra. Então aqui dentro, quando o preço voltar aqui nessa região, o que que vai acontecer? Vai ter pessoas vendendo, tá? Então o preço voltou nessa região aqui, ele não chegou nem a 50%, pode ver, ele não chegou na linha pontilhada, ele fez a sua quebra de estrutura do topo anterior e aí ele preencheu quase 50%. Quando ele preencheu quase 50%, eu fiz a minha marcação, esperei o preço voltar a subir um pouquinho e o meu alvo era nesse primeiro topo, tinha o meu segundo alvo que era o TP2, porém eu saí tudo no primeiro alvo justamente por conta da notícia que estava ocorrendo. Ou seja, quando acontece uma notícia, é impossível da sua análise ser aceita. Então esse dia eu corri risco, tá? Corri um risco viável, eu sabia que eu estava correndo um risco porque era notícia econômica, era notícia lá do CPI, se eu não me engano, e é isso mesmo. Quando os caras falam sobre economia, eles podem mudar porcentagens da economia e como nós lidamos com pontos, ou seja, se a gente lida com 0,13% do mercado, do ativo, alguma notícia, alguma frase do cara pode mover até mais de 1%. Então é arriscado, sua análise ela não é 100%, você depende de estatísticas, probabilísticas, e foi esse alvo que eu peguei. Não esperei o preço voltar no alvo 2, porque justamente, certo? Aqui eu já estava satisfeito, é melhor um na mão do que dois voando.